Minha filha ligou chorando. É só um empréstimo. Minutos depois, minha conta bancária estava zerada. Eu me chamo Sérgio Carvalho, tenho 57 anos e durante toda a minha vida trabalhei duro para construir algo sólido. Sou viúvo há 3 anos, desde que perdi minha Helena para um câncer que nos tirou o chão. Depois que ela se foi, concentrei todo o meu amor e cuidado na nossa filha única, Camila. Fiz de tudo para que ela nunca sentisse falta de nada, para compensar a ausência da mãe. Eu achava que estava sendo um bom pai. Achava que amor era dar tudo, sem limites, sem perguntas. Trabalhei como gerente administrativo em uma cooperativa agrícola aqui em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, economizando cada centavo com disciplina e fé em Deus. Durante 30 anos juntei, guardei, planejei meu futuro com responsabilidade. Aqueles R$ 82 mil na poupança representavam segurança, representavam anos de esforço, de acordar cedo, de abrir mão de luxos. Era minha proteção para qualquer emergência, meu descanso merecido quando a aposentadoria chegasse. Morava sozinho numa casa simples no Jardim Paulista, mantinha minha rotina de trabalho e igreja, vivia com dignidade e paz. Até aquele telefonema que mudou tudo. Naquele dia 14 de março, era uma quinta-feira comum. Eu tinha acabado de almoçar, estava descansando um pouco antes de voltar ao trabalho. Quando o celular tocou e vi o nome dela na tela, meu coração apertou antes mesmo de atender. A voz de Camila estava quebrada, desesperada, entre soluços que cortavam minha alma. E então, ela disse aquelas palavras que eu jamais vou esquecer. Pai, eu preciso de você agora. É urgente. É só um empréstimo. Eu prometo. Naquele momento, olhando pela janela da sala, vendo o ipê amarelo florido no quintal que Helena tanto amava, eu não imaginava que estava prestes a perder tudo. Antes de continuar, deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Se inscreva no canal para não perder nenhuma história que pode tocar seu coração. Camila chorava tanto que mal conseguia falar. Cada soluço dela atravessava o telefone e apertava meu peito como se alguém estivesse prendendo minha respiração. Pai, ela dizia, pai, por favor, preciso de você agora. É muito sério. Tentei acalmá-la, pedi que respirasse, que me contasse o que estava acontecendo. Minha mente já disparava para os piores cenários. Será que alguém estava doente? A Isabela, minha netinha de 5 anos, estava bem? Foi quando ela soltou tudo de uma vez. O Bruno está devendo R$ 85 mil para agiotas, pai. Eles estão ameaçando a gente. Disseram que vão fazer algo com a Isabela se a gente não pagar até hoje à noite. Eu não sei o que fazer, pai. Eu tô com tanto medo. Meu coração parou. Agiotas? Minha neta em perigo? Como assim o Bruno, o genro que eu ajudei tantas vezes, tinha se metido numa coisa dessas? Camila continuava. Ele pegou empréstimo para investir num negócio e deu errado, pai. Agora esses homens estão ligando toda hora, passando na frente de casa. Eu tô apavorada. A Isabela tá na escola, mas eu não sei se eles vão fazer alguma coisa. Pai, eu nunca pedi nada assim, mas dessa vez é vida ou morte. Por favor, me ajuda. É só um empréstimo. Quando o Bruno receber a comissão da venda do condomínio novo, em uns 60 dias, a gente devolve tudo. Eu prometo. Minha cabeça girava. Eu tinha R$ 82 mil guardados. Era tudo que eu possuía além da casa. Era minha segurança, meu futuro, o resultado de uma vida inteira de trabalho e sacrifício. Mas do outro lado da linha estava minha filha, minha única filha, desesperada. E pior, minha netinha em perigo. Como um avô, como um pai, poderia dizer não. Camila, eu falei com a voz trêmula, isso é muito dinheiro. É tudo que eu tenho. Ela explodiu em mais choro. Eu sei, pai, eu sei. Você acha que eu queria estar pedindo isso? Eu tô morrendo de vergonha, mas é a vida da minha filha que está em risco. Se acontecer alguma coisa com a Isabela, eu não vou me perdoar nunca, e você também não vai. Me ajuda, pelo amor de Deus. Fechei os olhos. Respirei fundo. Lembrei da Helena no leito do hospital, me fazendo prometer que eu sempre cuidaria da Camila. Lembrei do rostinho da Isabela me chamando de vovô, pulando no meu colo todo domingo. E então, com as mãos tremendo, eu disse, tá bom, filha, eu vou te ajudar. Vou fazer a transferência agora. Camila respirou aliviada. Obrigada, pai. Obrigada. Eu prometo que a gente devolve. Você é o melhor pai do mundo. Eu te amo tanto. Desliguei,
e fiquei ali parado no meio da sala. O silêncio da casa vazia parecia pesar mais que nunca. Peguei o celular de novo, acessei o aplicativo do banco e, com o coração na garganta, digitei o valor. R$ 82 mil. Confirmar transferência? A mensagem piscava na tela. Meu dedo pairou sobre o botão. Alguma coisa dentro de mim gritava para parar, para pensar melhor. Mas era minha filha. Era minha neta. Apertei confirmar. Em segundos, o dinheiro de uma vida inteira desapareceu da minha conta, restando apenas R$ 3.200. Olhei para o comprovante. Senti um vazio no estômago, mas me convenci. Era pela família. Deus ia prover o resto. Mandei mensagem para Camila. Transferência feita, filha. Cuida da Isabela. Qualquer coisa me liga. Ela visualizou na hora e respondeu. Recebido, pai, muito obrigada. A gente conversa melhor depois. Estou resolvendo as coisas aqui. Beijo. Foi a última mensagem que recebi dela naquele dia. E nos próximos dias, o silêncio que veio depois dessa frase foi o início do meu inferno. Na sexta-feira de manhã, tentei ligar para Camila. A ligação caiu direto na caixa postal. Mandei mensagem. Filha, tá tudo bem? Conseguiram resolver? A Isabela tá segura? As mensagens ficaram com 2 risquinhos cinzas, nem visualizadas. Tentei não me desesperar. Talvez ela estivesse ocupada, resolvendo as coisas, lidando com a situação. Dei espaço. No sábado, liguei de novo. Nada, mais mensagens, nada. Mandei áudio. Camila, tô preocupado. Me responde só para eu saber que vocês estão bem. Visualizou, mas não respondeu. Aquilo começou a roer minha paz. Como assim ela via minhas mensagens e não respondia? Liguei para o Bruno. Telefone desligado. No domingo, dia que Camila sempre trazia a Isabela para almoçar comigo, fiquei esperando. Arrumei a casa, preparei o macarrão que a neta adorava, coloquei à mesa. 12:00 passou. 1 hora. 2 horas. Nada. Liguei de novo. Caixa postal. Mandei mensagem. Vocês vêm almoçar hoje? A Isabela vai gostar do macarrão. Visualizou. Nenhuma resposta. Comecei a sentir algo diferente. Não era mais só preocupação. Era uma angústia esquisita, que começava no peito e subia para a garganta. Sentei à mesa sozinho, olhando para os pratos vazios, para a comida que ia esfriar sem ninguém para comer. O silêncio da casa, que antes me dava paz, agora me sufocava. Segunda-feira voltei ao trabalho. Tentei me concentrar, mas minha cabeça não parava. A cada notificação do celular, meu coração pulava. Será que era ela? Nunca era. Na hora do almoço, sentei sozinho no refeitório da cooperativa, olhando para o celular, esperando. Rodrigo, um colega de anos, sentou do meu lado. E aí, Sérgio, tudo certo? Você tá com uma cara péssima. Forcei um sorriso. Tô bem, só cansado. Ele não insistiu, mas eu via no olhar dele que não tinha acreditado. Como eu ia explicar? Como eu ia falar que tinha dado todo o meu dinheiro para minha filha e agora ela me ignorava? Parecia até piada, mas não tinha graça nenhuma. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Uma semana inteira de silêncio. 7 dias sem uma palavra, sem uma explicação, sem saber se estavam bem, se tinha dado certo, se os agiotas tinham sumido. Minha cabeça começava a inventar coisas. E se tivesse acontecido algo? E se eles estivessem escondidos? E se... Na sexta seguinte, não aguentei mais. Saí do trabalho mais cedo e fui direto para a casa deles. Meu coração batia forte enquanto dirigia meu Palio velho pelas ruas de Ribeirão Preto. Cheguei na rua deles, um condomínio de classe média alta na Zona Sul. Passei devagar em frente ao portão e foi aí que meu mundo desabou. Na garagem, reluzente sob o sol da tarde, estava um carro que eu nunca tinha visto ali. Um SUV importado, 0 km, com placa novinha. Aquele brilho da lataria, o cheiro de carro novo que chegava até a rua. Parei o carro um pouco mais à frente, desacreditado. Fiquei ali, parado, olhando pelo retrovisor. Minha respiração ficou pesada. Minha visão embaçou. Aquele carro devia custar pelo menos uns R$ 200 mil, e eles estavam devendo 85 mil para agiotas? Eles estavam desesperados? Minha neta estava em perigo? Ou eu tinha acabado de financiar o luxo deles com o suor da minha vida inteira? Senti vontade de sair do carro, tocar a campainha, exigir explicações,
Mas minhas pernas não obedeceram. Fiquei ali, agarrado no volante, sentindo meu peito doer de uma forma que eu nunca tinha sentido, nem quando Helena morreu. Porque aquela dor da perda da minha esposa era da vida, era de Deus. Mas essa dor, essa era de escolha, era de traição. Dei a partida no carro com as mãos tremendo e voltei para casa. Entrei, tranquei a porta e pela primeira vez em 3 anos, desde que Helena se foi, eu me sentei no chão da sala e chorei. Chorei como um menino. Chorei pela ingenuidade. Chorei pela confiança quebrada. Chorei pelos R$ 82.000. Mas mais do que isso, chorei pela filha que eu pensei que tinha criado. Nos dias seguintes entrei numa espiral. Parei de comer direito. Ia trabalhar como um robô, fazia minhas tarefas, voltava para casa e ficava ali, sentado no sofá, olhando para o nada. O celular ficava do meu lado, mas eu não tinha mais coragem de mandar mensagem. Para quê? Para ser ignorado de novo? No domingo seguinte não fui à igreja. Dona Marlene, minha vizinha de mais de 20 anos, uma senhora de 62 anos, que também tinha ficado viúva e sempre foi uma mulher de fé inabalável, percebeu. Ela tinha o costume de me chamar para irmos juntos no culto. Quando não me viu, ela veio bater na minha porta no fim da tarde. Sérgio, você tá aí? Tentei não fazer barulho. Não queria ver ninguém. Mas ela insistiu. Sérgio, eu sei que você tá aí dentro. Abre essa porta. Suspirei fundo, me levantei devagar e abri. Quando ela me viu, o rosto dela mudou na hora. Meu filho, o que aconteceu com você? Tentei sorrir. Nada não, dona Marlene, só tô cansado. Ela entrou sem pedir licença. Não me venha com essa. Te conheço há mais de 20 anos. Você não falta na igreja, não some assim. Senta aqui e me conta o que está acontecendo. Sentamos na cozinha. Ela preparou um café enquanto eu, com a voz embargada, contei tudo. O telefonema, a transferência, o silêncio, o carro novo. Quando terminei, dona Marlene me olhou com uma mistura de tristeza e indignação. Sérgio, ela falou com firmeza, isso não tá certo. Isso não é coisa de quem ama. Isso é abuso. Eu queria defender minha filha, mas não consegui, porque eu sabia que ela estava certa. Dona Marlene pegou minha mão. A gente vai orar agora, e depois você vai fazer o que precisa ser feito. Oramos ali, na minha cozinha simples, com a luz da tarde entrando pela janela. Ela pediu a Deus sabedoria, justiça, proteção sobre mim, e pediu que a verdade viesse à tona. Quando terminamos, eu me sentia um pouco mais forte. Ela saiu, mas antes virou e disse, amanhã você vai procurar alguém que entenda dessas coisas. Você não pode deixar isso assim. Deus nos dá amor, mas também nos dá discernimento. Na segunda-feira, na hora do almoço, procurei o Dr. Augusto. Ele era advogado da cooperativa, um homem sério e justo, que sempre me tratou com respeito. Contei a situação. Ele me ouviu em silêncio, anotando alguns pontos. Quando terminei, ele respirou fundo. Sérgio, isso que fizeram com você tem nome. Chama estelionato. Apropriação indébita mediante fraude. E é crime. Crime. A palavra me assustou. Mas é minha filha, doutor. Ele me olhou com aqueles olhos experientes. E por ser sua filha que isso dói mais. Mas errado é errado. Se ela mentiu deliberadamente para tirar esse dinheiro de você, sob falso pretexto ela cometeu um crime. E você tem o direito de buscar justiça. Não estou falando de vingança, Sérgio. Estou falando de você não ser pisoteado. Ele continuou. Vou te dizer uma coisa. Amar não é deixar fazerem o que quiserem com você. Às vezes amar é colocar limites. É ensinar. É mostrar que ações têm consequências. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Pedi que ele me desse uns dias para pensar. Ele concordou, mas antes me entregou o cartão dele. Quando você estiver pronto, me liga. E junta todas as provas que você tiver. Mensagens, comprovantes, tudo. Voltei para casa naquele dia pensando nas palavras dele. Lembrei de Helena. Ela sempre foi mais firme que eu com a Camila. Eu era o pai permissivo, o que cedia. Helena era a que ensinava, a que colocava limite. E no leito de morte, uma das últimas coisas que ela me disse foi: Sérgio, você é um bom homem, mas precisa aprender uma coisa. Amor que não ensina, destrói. Cuida da nossa filha, mas não deixa ela te usar. Na época, eu não entendi direito. Achei que era o delírio da morfina, a fraqueza. Mas agora
Sentado na sala escura da minha casa, com a conta bancária quase vazia e o coração despedaçado, eu finalmente entendi. Helena sempre soube. Ela viu o que eu me recusei a ver. Camila tinha sido mimada, protegida demais. Nunca tinha aprendido o valor do não. Naquela noite fui até o quarto, abri a gaveta da cômoda onde guardava as coisas da Helena. Peguei a foto de casamento. Olhei para o rosto dela, para aquele sorriso que iluminava qualquer lugar, e sussurrei. Você estava certa, meu amor. Eu devia ter escutado você. Mas agora eu vou fazer o que precisa ser feito, não por vingança, mas porque nossa filha precisa aprender, e eu preciso me respeitar. 2 dias depois, na quarta-feira, eu estava no supermercado fazendo compras básicas quando encontrei Andréia, uma amiga de Camila que frequenta a mesma igreja que eu. Ela sempre foi educada comigo, me chamava de seu Sérgio com respeito. Quando me viu, veio falar comigo. Seu Sérgio, boa tarde. Tudo bem? Faz tempo que não vejo o senhor na igreja. Cumprimentei ela, tentando manter a compostura. Pois é, Andréia, tenho faltado um pouco. E você, tudo certo? Ela sorriu. Sim, graças a Deus. Olha, encontrei a Camila semana passada. Ela estava toda animada com o carro novo que o Bruno comprou. Falou que era um investimento para o trabalho dele, para dar mais credibilidade com os clientes. Meu sangue gelou. Carro novo. Investimento. Bruno. Tentei não demonstrar o choque. Ah, Zé? Que bom para eles. Ela continuou sem perceber meu desconforto. Ela falou que eles estão planejando até uma viagem para a Disney no meio do ano. A Isabela tá doida para conhecer a Cinderela. Deve ser tão bom poder dar essas coisas para os filhos, né? Cada palavra era uma facada. Disney, carro novo, investimento. E eu ali, comendo miojo para economizar os últimos reais da conta. Desculpa, Andréia, preciso ir. Tenho um compromisso. Ela se despediu, e eu saí dali cambaleando. Coloquei as poucas compras no carro e sentei no banco do motorista, agarrando o volante. Então era isso. Não tinha agiota nenhum. Não tinha ameaça. Tinha sido tudo mentira. Dirigi até em casa praticamente no piloto automático. Quando entrei, peguei o celular e pela primeira vez em semanas, liguei para Camila com raiva. Ela atendeu na terceira chamada. Oi, pai. Oi, Camila. Como vocês estão? Ah, tô bem. Meio corrida aqui. Você precisava de algo? Eu respirei fundo. Preciso que você seja honesta comigo. Teve agiota mesmo? Teve ameaça mesmo? Ou você mentiu para mim? Silêncio do outro lado. Sérgio, pai, não é assim. Não muda de assunto. Eu gritei, algo que eu nunca fazia. Eu te dei 82 mil reais, todo o dinheiro que eu tinha. Você disse que a Isabela estava em perigo, e agora eu descubro que vocês compraram um carro importado e estão planejando Disney? Pai, deixa eu explicar. Explica o quê, Camila? Que você usou meu amor para me roubar? Que você inventou uma história de agiotas para eu ter pena e te dar tudo? Ela começou a chorar. Não foi bem assim, pai. O Bruno realmente precisava do dinheiro. Era para investir numa oportunidade. E a gente ia te devolver. Mas você mentiu, você me enganou, você usou sua própria filha como desculpa. Que tipo de pessoa faz isso? O choro dela aumentou. Você não entende a pressão que a gente tá, pai? O Bruno precisa manter as aparências no trabalho. Se ele não tiver um bom carro, os clientes não confiam. A gente tá investindo no futuro. E você? Você não pensou no meu futuro? Nos 30 anos que eu trabalhei para juntar esse dinheiro, eu tô comendo miojo, Camila. Eu não tenho mais nada. Pai, para de ser dramático. Você tem a casa, tem seu salário. Dramático. Você tirou minha segurança. Você tirou minha dignidade. E o pior, você quebrou minha confiança. Ela parou de chorar e a voz dela ficou fria. Olha, pai, eu não posso devolver o dinheiro agora. A gente já usou. Mas quando o Bruno fechar as vendas, a gente te paga. Só precisa ter paciência. Paciência. Desliguei na cara dela. Fiquei ali, tremendo de raiva, de tristeza, de decepção. E foi naquele momento que tomei a decisão. Peguei o telefone e liguei para o Dr. Augusto. Doutor, sou eu, Sérgio. Aquele assunto que a gente conversou, eu quero ir adiante. Quero processar minha filha. No dia seguinte, fui ao escritório do Dr. Augusto. Ele me recebeu com seriedade. Sentei na cadeira de couro em frente à mesa dele e comecei a mostrar tudo. Os prints das mensagens, o comprovante de transferência,
o áudio que o sistema do banco gravou automaticamente da conversa telefônica. Ele analisou tudo com atenção. Sérgio, isso aqui é forte. Você tem provas concretas de que houve engano doloso. Ela alegou uma situação de emergência que não existia para obter vantagem financeira. Isso configura estelionato. Além disso, há apropriação indébita, já que ela prometeu devolver e até agora não demonstrou nenhuma intenção real de fazê-lo. Ele pausou. Você tem certeza que quer ir por esse caminho? É sua filha. Eu já tinha pensado muito sobre isso. Eu tenho certeza, doutor. Não é vingança, é justiça. E talvez seja a única forma dela aprender. Ele concordou com a cabeça. Então vamos preparar a ação. Vou pedir a devolução integral do valor, correção monetária, danos morais e vou requerer penhora de bens caso ela não pague. Os dias seguintes foram de preparação. Dr. Augusto me orientou a continuar tentando contato com Camila, registrando todas as tentativas e todas as recusas. Mandei mensagens educadas pedindo a devolução. Ela visualizava e não respondia. Liguei. Ela não atendia. Quando atendia, desligava na minha cara. Tudo isso foi documentado. 3 semanas depois, a ação foi protocolada na Justiça. Sérgio Carvalho versus Camila Carvalho de Almeida e Bruno Almeida. Pedido. Devolução de R$82 mil com correção monetária, danos morais no valor de R$30 mil e penhora de bens. Base legal. Estelionato e apropriação indébita mediante fraude. Dr. Augusto me ligou quando a ação foi aceita. Processo deferido, Sérgio. Agora é questão de tempo até eles serem notificados. Fiquei nervoso. Pela primeira vez na vida eu estava processando minha própria filha. Parte de mim se sentia culpado, mas outra parte, a que estava mais forte agora, sabia que era o certo. Dona Marlene vinha me visitar quase todo dia. Ela trazia marmita, sentava comigo, orava, me dava força. Você está fazendo o que um pai responsável faz, Sérgio. Você está ensinando. Deus está vendo o seu coração. 2 semanas depois da notificação, meu telefone tocou. Era Camila. Atendi. O que você fez, pai? O que eu fiz, Camila? Você me processou. Um oficial de justiça bateu aqui na minha porta. Você está me processando por estelionato. Você me roubou, Camila. Eu estou buscando justiça. Roubei. Sou sua filha. Exatamente. Por isso dói mais. Ela gritava. Você está destruindo minha família. Eu estou grávida de novo, pai. Você quer que meus filhos passem vergonha? Grávida. Parabéns. Mas isso não muda o que você fez. Você mentiu, usou meu amor contra mim e tirou tudo o que eu tinha. Agora, se quiser resolver isso, devolve o dinheiro e a gente encerra. Não tenho esse dinheiro todo. O carro está financiado. A gente não pode vender agora. Então vocês vão ter que achar um jeito. Porque eu não vou desistir. O Bruno pegou o telefone. Seu Sérgio, olha, vamos conversar como homens. A gente pode fazer um acordo. Paga um pouco por mês. Não precisa levar isso adiante. Eu não confio mais em vocês. Quem garante que vão pagar? Pelo juiz, com penhora de bens, se necessário. Ele desligou na minha cara. Naquela noite recebi mensagens de vários parentes, tios, primos, até a mãe do Bruno, todos me acusando de ser cruel, desumano, de estar destruindo a família. Ninguém perguntou o que tinha acontecido. Ninguém quis saber da minha dor. Só me atacaram. Bloqueei todos. Se eles não queriam ouvir meu lado, não mereciam espaço na minha vida. Ribeirão Preto é uma cidade grande, mas em certos círculos todo mundo se conhece. A notícia de que eu tinha processado minha própria filha por roubo começou a circular. Nas rodas da igreja, da cooperativa, do bairro, as pessoas me olhavam diferente. Alguns com pena, outros com respeito e outros com julgamento. Um domingo voltei à igreja pela primeira vez em semanas. Quando entrei, senti os olhares. Sentei no banco de sempre, no fundo. Durante o culto, o pastor falou sobre perdão, sobre família, sobre amor que supera tudo. Eu sabia que não era direcionado a mim, mas doeu do mesmo jeito. Será que eu estava errado? No fim do culto, Dona Marlene veio até mim. Não liga para o que falam. Você sabe a verdade. Deus sabe a verdade. E isso basta. Vários irmãos vieram me cumprimentar, me abraçar. Alguns sussurraram palavras de apoio. A gente sabe que você é um homem justo, irmão Sérgio. Se chegou a esse ponto, é porque não tinha outra saída. Mas nem todos eram gentis.
Na fila do mercado, dias depois, ouvi duas senhoras cochichando atrás de mim. Aquele ali é o Sérgio, aquele que processou a filha grávida. Que frieza, meu Deus! Virei e encarei elas. A senhora sabe o que minha filha fez comigo? Sabe quantos anos eu trabalhei para juntar aquele dinheiro? Sabe que ela mentiu, que inventou uma história? Ou a senhora só sabe julgar? Elas se calaram constrangidas. Paguei minhas compras e saí. Mas aquilo mexeu comigo. Fui para casa e chorei de novo. Não de arrependimento, mas de cansaço. Cansaço de ter que me explicar, de ser julgado, de ter minha dor invalidada. Só quem passa sabe. Eu falei sozinho, olhando para o teto. Só quem passa sabe o que é ter o coração partido por quem você mais ama. Na cooperativa, alguns colegas começaram a me tratar diferente. Um deles, o Marcos, que nunca foi muito meu amigo, fez um comentário no refeitório. Pois é, pessoal, o Sérgio aí duro com a filha, processando e tal. Deve ser bom ter tanto dinheiro guardado que pode ficar brincando de justiça, né? Parei de comer e olhei para ele. Você não sabe de nada, Marcos. Então não fala. Mas Dr. Augusto me avisou que isso era parte do processo. As pessoas sempre julgam sem saber, Sérgio. Mas quando a verdade vier à tona, quando os detalhes do processo forem públicos, vai ficar claro quem é a vítima aqui. E realmente, conforme o processo avançava, os detalhes começaram a vazar. As mentiras, o carro, a frieza da Camila. Andréia, a amiga da Camila da igreja, me procurou num domingo. Seu Sérgio, eu preciso te pedir desculpas. Eu não sabia de nada. A Camila me contou uma versão completamente diferente. Disse que o senhor tinha se recusado a ajudar e que ela teve que se virar sozinha. Mas agora eu sei da verdade. E eu estou envergonhada de ter acreditado nela. Não precisa se envergonhar, Andréia. Você não tinha como saber. Aos poucos, a maré começou a virar. As pessoas que tinham me julgado começaram a entender. Os que tinham me atacado ficaram em silêncio. E os que sempre estiveram do meu lado se fortaleceram. Eu percebi algo importante naqueles dias. A verdade sempre aparece. Pode demorar, pode doer no caminho, mas ela sempre aparece. Uma tarde recebi a visita de uma jornalista de um site local. Ela tinha ouvido falar do caso e queria fazer uma matéria. Inicialmente recusei, mas Dr. Augusto me aconselhou. Pode ser bom, Sérgio. Sua história pode ajudar outras pessoas que passam por isso e têm medo de buscar justiça. Aceitei. A matéria saiu uma semana depois. Pai processa filha por estelionato após ser enganado em suposto empréstimo de emergência. O texto contava minha história com respeito. Mostrava as provas, explicava o processo. Os comentários explodiram. Centenas de pessoas compartilhando histórias parecidas, apoiando minha decisão, criticando o comportamento de Camila e Bruno. A repercussão foi enorme. A notícia viralizou nas redes sociais locais. E foi aí que Bruno começou a sentir o peso das consequências. Clientes dele que viram a matéria começaram a cancelar negócios. A reputação dele, que ele tanto queria proteger com o carro importado, foi destruída, porque ninguém quer fazer negócio com alguém que engana o próprio sogro. O processo avançava. A juíza designada para o caso era conhecida por ser rigorosa e justa. Na primeira audiência de conciliação, que aconteceu 2 meses após o início do processo, eu e Dr. Augusto chegamos cedo. Camila e Bruno entraram depois, acompanhados de um advogado que parecia mais perdido que eles. A juíza começou. Antes de qualquer coisa, quero deixar claro que estou aqui para buscar um acordo justo, mas li os autos com atenção e preciso dizer que as evidências contra os réus são muito fortes. Ela olhou para Camila. A senhora tem algo a dizer sobre as acusações? Camila, visivelmente abatida e já mostrando a barriga da gravidez, tentou falar. Meritíssima, eu reconheço que errei, mas eu não queria prejudicar meu pai. A gente realmente precisava do dinheiro. A juíza a interrompeu. A senhora alegou uma situação de ameaça de agiotas que não existia. Isso não é um erro, é um crime. A senhora manipulou a confiança de seu pai para obter vantagem indevida. Bruno tentou intervir. Meritíssima, nós podemos devolver o dinheiro. Podemos fazer um acordo. A juíza olhou para os documentos. Os senhores compraram um veículo de alto valor com parte desse dinheiro. Estão planejando viagens internacionais. E agora dizem que não têm condições de devolver? Onde está a coerência?
O advogado deles gaguejou. Meritíssima, o veículo está financiado. A juíza o cortou. Então vendam e paguem o que devem. Simples assim. Ela se virou para mim. Senhor Sérgio, o senhor está disposto a aceitar algum tipo de acordo? Dr. Augusto falou por mim. Meu cliente está disposto a aceitar a devolução integral do valor com correção monetária em até 12 parcelas, desde que haja garantia real, como a penhora do veículo ou de outro bem. E mantemos o pedido de danos morais em valor reduzido de R$ 15.000. Camila explodiu em choro. Pai, por favor, você vai tirar nosso carro? A gente precisa dele, o Bruno precisa trabalhar. Eu olhei para ela e pela primeira vez em meses falei com firmeza. Vocês precisavam do meu dinheiro. Eu precisava da minha segurança. Vocês não pensaram nisso quando mentiram para mim. Agora aceitem as consequências. A juíza bateu o martelo. Dou o prazo de 15 dias para os réus apresentarem uma proposta concreta de pagamento com garantias. Caso contrário, darei prosseguimento à ação com todas as penalidades cabíveis, incluindo penhora de bens e possível conversão em ação penal. Está encerrada a audiência. Saímos do fórum. Camila tentou me abordar no estacionamento. Pai, espera! Parei, mas não me virei. Ela veio até minha frente. Eu sei que eu errei. Eu sei que fui horrível com você. Mas você é meu pai. Você não pode fazer isso comigo. Olhei nos olhos dela. Eu posso e vou. Porque você precisa aprender que as pessoas não são descartáveis, que amor não é moeda de troca e que mentira tem preço. Entrei no carro e fui embora. No retrovisor, vi ela chorando no estacionamento. Parte de mim doeu, mas a parte mais forte sabia que era necessário. 2 semanas depois, o advogado deles enviou uma proposta. Devolução de R$ 82.000, corrigidos em 18 parcelas de R$ 5.200, com garantia de penhora do veículo, caso deixassem de pagar 2 parcelas consecutivas. Danos morais de R$ 10.000 em parcela única. Dr. Augusto me ligou. É uma proposta razoável, Sérgio. Eles vão sentir o aperto, mas é viável. O que você acha? Eu pensei. Aceitei, mas com uma condição. Quero que eles façam acompanhamento psicológico. Os 2. E quero comprovação a cada 3 meses. Ele ficou surpreso. Você tem certeza? Tenho. Eles precisam entender o que fizeram. Não é só sobre dinheiro. A condição foi aceita. O acordo foi homologado. Camila e Bruno venderam o carro importado, compraram um usado mais simples e começaram a pagar as parcelas. A primeira chegou no prazo. A segunda também. Eu depositava o dinheiro numa poupança nova, separada. Não era sobre o dinheiro, era sobre o princípio. 3 meses depois do acordo, numa manhã de sábado, tocaram a campainha de casa. Olhei pelo visor. Era Camila, sozinha. Hesitei, mas abri a porta. Ela estava magra, apesar da barriga grande da gravidez. Os olhos fundos, como se não dormisse há dias. Oi, pai. Oi. Posso entrar? Deixei. Ela entrou devagar, olhando a casa como se fosse a primeira vez. Sentou no sofá da sala. Eu fiquei em pé. O que você quer, Camila? Ela respirou fundo. Eu vim te pedir perdão de verdade. Não por interesse, não porque o juiz mandou, mas porque eu preciso que você saiba que eu entendi o que fiz. As sessões de terapia têm me ajudado a ver as coisas de outro jeito. Continuei em silêncio. Ela prosseguiu. Eu passei a vida toda sendo mimada por você. Sempre que eu pedia, você dava. Sempre que eu chorava, você cedia. E eu aprendi errado, pai. Aprendi que eu podia fazer o que quisesse que você ia me salvar. E aí, quando eu e o Bruno entramos nessa loucura de querer ostentar, de querer mostrar que a gente era mais do que realmente é, eu não pensei 2 vezes em usar você. Lágrimas começaram a descer. Eu não pensei no que você tinha sacrificado. Não pensei nos seus sonhos, na sua segurança, no seu futuro. Eu só pensei em mim. E quando você descobriu e me confrontou, em vez de assumir e pedir desculpas, eu fui arrogante. Eu tive raiva de você. Como se você não tivesse o direito de cobrar. Ela colocou a mão na barriga. Agora eu tô grávida de novo e eu fico pensando, e se a Isabela ou esse bebê aqui fizerem comigo o que eu fiz com você? Como eu vou me sentir? Sentei na poltrona em frente a ela. Camila, você errou. Errou feio. Você quebrou minha confiança, quebrou meu coração. E o pior, você fez isso conscientemente. Não foi um erro.
Foi uma escolha. Ela concordou com a cabeça, chorando. Eu sei, pai. Eu sei. E eu vou carregar isso pelo resto da vida. Mas eu queria que você soubesse que eu tô mudando. O Bruno também. A terapia tá mostrando para a gente que a gente estava vivendo uma mentira, tentando ser o que não somos. E agora? Perguntei. Agora a gente tá aprendendo a viver dentro da nossa realidade. O Bruno perdeu vários clientes, mas conseguiu entrar numa imobiliária maior como funcionário. Ganha menos, mas é fixo. A gente vendeu o carro, vendeu várias coisas. Tá difícil, pai, mas tá honesto. E pela primeira vez em muito tempo, eu tô dormindo em paz, porque não tenho mais mentira para sustentar. Olhei para minha filha. Pela primeira vez em meses, vi sinceridade nos olhos dela. Vi dor verdadeira. Vi arrependimento real. Camila, eu te perdoo. Ela levantou o olhar, surpresa. Mas perdoar não significa esquecer. Não significa que as coisas vão voltar a ser como eram. Você destruiu algo que vai levar muito tempo para reconstruir. Eu sei, pai, e eu tô disposta a reconstruir, mesmo que leve anos. Fiquei em silêncio por um momento. Então me levantei, fui até a cozinha e preparei um café. Trouxe 2 xícaras. Sentamos ali tomando café em silêncio. Depois de um tempo ela falou: Você tá mais magro, pai. Tá se alimentando direito? Eu tô tentando. Ela mordeu o lábio. Eu posso trazer almoço para você aos domingos? Nada de você vir aqui comer. Eu trago, deixo na geladeira. E vou embora, sem pressão. Só para ter certeza que você tá comendo bem. Olhei para ela. Por quê? Porque eu ainda te amo, pai. Mesmo que eu tenha falhado miseravelmente em demonstrar isso. E porque cuidar de você é o mínimo que eu posso fazer agora. Concordei. Pode trazer. Mas nada de ficar esperando elogios ou conversas longas. 1 hora de cada vez, Camila. Ela sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. 1 hora de cada vez. Os meses passaram. Camila cumpriu a palavra. Todo domingo, por volta das 10 da manhã, ela aparecia com marmitas. Deixava na geladeira, trocava algumas palavras comigo, perguntava se eu precisava de algo e ia embora. Sem insistir, sem forçar intimidade, respeitando meu espaço. E isso, de alguma forma, começou a curar. As parcelas do acordo continuavam chegando no prazo. Eu via o esforço deles. Bruno tinha desistido das ostentações. Camila também. Eles moravam agora num apartamento menor, mais condizente com a realidade. A Isabela continuava bem, estudando, crescendo. E em setembro, nasceu o 2º filho deles, um menino que chamaram de Henrique. Dona Marlene me incentivava. Você viu a mudança nela, Sérgio? Ela tá diferente. Tá mais humilde, mais verdadeira. Eu via, mas ainda tinha medo. Medo de acreditar de novo e ser decepcionado. Medo de abrir meu coração e ser pisoteado outra vez. Dr. Augusto me dizia: Sérgio, você não precisa apressar nada. Confiança se reconstrói devagar, com atitudes consistentes ao longo do tempo. Em novembro, 6 meses após o acordo, Camila me ligou. Pai, o Henrique vai ser batizado. Eu gostaria muito que você fosse o padrinho. Fiquei em silêncio. Eu não sei, Camila. Por favor, pai. Não é obrigação, mas seria importante para mim. Seria um símbolo de que a gente está reconstruindo. Pensei muito. Conversei com Dona Marlene, com Dr. Augusto, e aceitei. O batizado foi simples, na mesma igreja que eu frequento. Quando pegaram o Henrique no colo e o trouxeram para mim, senti algo se mover dentro do peito. Aquele bebê não tinha culpa de nada. Era inocente. Era um recomeço. Segurei ele com cuidado e, enquanto o padre fazia as orações, eu orei em silêncio. Senhor, me ajuda a perdoar completamente. Me ajuda a reconstruir. Não por mim, mas por essa criança. Por essa família que ainda pode ser restaurada. Após a cerimônia, houve um almoço simples na casa de Camila. Eu fui. A casa era menor, mais modesta, mas estava limpa, organizada, cheia de amor. A Isabela me abraçou pela primeira vez em meses. Vovô, senti falta de você. Segurei ela com força, sentindo as lágrimas queimarem. Eu também senti falta de você, minha princesa. Bruno se aproximou de mim. Seu Sérgio, eu sei que eu não mereço seu perdão. Eu participei de tudo isso. Eu fui fraco, ambicioso, desonesto. Mas eu queria que o senhor soubesse que eu tô tentando ser um homem melhor. Para meus filhos, para a Camila e para honrar o senhor também. Olhei para ele.
Continue tentando, Bruno. Ações falam mais que palavras. Naquele dia, pela primeira vez em quase um ano, eu ri. Ri de verdade. Brinquei com a Isabela, segurei o Henrique, conversei com Camila sem rancor no peito. Não significava que tudo estava perfeito, mas significava que havia esperança. E esperança, eu aprendi, é tudo o que a gente precisa para recomeçar. Nas semanas seguintes, comecei a frequentar um grupo de apoio na igreja para pais que sofreram algum tipo de abuso financeiro ou emocional de filhos. Descobri que não estava sozinho. Havia outros pais, outras mães com histórias parecidas, alguns até piores. E ali, compartilhando, ouvindo, orando juntos, encontrei força e propósito. Um dos participantes, seu João, um senhor de 70 anos que tinha sido roubado pelo filho em situação parecida, me disse algo que ficou marcado. Sérgio, o que a gente passa não é em vão. É para ensinar, é para fortalecer, e é para que a gente possa ajudar outros que vão passar por isso. Você fez o certo. Não foi fácil, mas foi certo. Em dezembro, um ano após o telefonema que mudou tudo, Camila finalmente quitou a última parcela do acordo. Ela apareceu na minha casa com o comprovante. Tá aqui, pai. Tudo pago. Com juros, correção, tudo certinho. Peguei o papel e olhei. Eram 94 mil reais no total. Todo o dinheiro de volta. E aí? Ela perguntou ansiosa. A gente pode tentar ser uma família de novo? Olhei para ela. Camila, a gente nunca deixou de ser família. Mas agora, pela primeira vez, a gente é uma família saudável. Com limites. Com respeito. Com verdade. Ela me abraçou e chorou. Obrigada, pai. Obrigada por não desistir de mim. Obrigada por me ensinar. Mesmo retribuí doendo. O abraço. Eu te amo, filha. Sempre amei. Mas amar de verdade é também saber dizer não. Janeiro chegou trazendo um novo ano. E com ele, novas possibilidades. O dinheiro que Camila devolveu estava seguro numa aplicação. Eu não precisava mais dele com urgência. Meu salário cobria minhas despesas. E eu tinha aprendido a viver com menos, com mais simplicidade, com mais propósito. Numa tarde de domingo, sentado no quintal vendo o ipê florido, tive uma ideia. Liguei para a Dona Marlene. Dona Marlene, eu estava pensando numa coisa. Quero fazer algo útil com esse dinheiro. Algo que ajude outras pessoas. A senhora tem alguma sugestão? Ela ficou em silêncio por um momento. Sérgio, você já ouviu falar do projeto da igreja de ajudar famílias em situação de rua? Eles precisam de doações para manter o abrigo funcionando. Era perfeito. Conversei com o pastor. Apresentei a ideia de fazer uma doação mensal com parte dos juros do dinheiro recuperado e de eventualmente investir na ampliação do abrigo. Eles ficaram emocionados. Irmão Sérgio, o senhor passou por tanta coisa e ainda assim quer ajudar outros? Isso é um testemunho vivo. Sorri. É porque eu entendi uma coisa, pastor. Deus nunca me abandonou. Mesmo no pior momento, Ele estava ali, e se Ele me restaurou, eu preciso retribuir. A relação com Camila continuou melhorando. Não era como antes. Era melhor, porque era real. Ela me visitava com os netos, a gente almoçava junto aos domingos, conversava sobre a vida, mas agora havia limites saudáveis. Quando ela pedia conselhos financeiros, eu dava, mas não dava mais dinheiro sem critério. Ensinava ela a poupar, a planejar, a viver dentro da realidade. Bruno também mudou. Tornou-se um homem mais responsável, mais humilde. Ele me disse um dia, seu Sérgio, aquilo que o senhor fez processar a gente foi a melhor coisa que podia ter acontecido. A gente estava num caminho de destruição. O senhor nos salvou. E eu agradeci por ele reconhecer. A Isabela cresceu. O Henrique também. Tornei-me um avô presente, mas consciente. Amava aquelas crianças com todo o meu coração, mas não as mimava como tinha mimado Camila. Ensinava valores. Ensinava que o não também é uma resposta de amor. Ensinava que caráter vale mais que aparência. 1 ano e meio depois de tudo, numa tarde quente de março, Camila veio me visitar. Sentamos no quintal, debaixo do ipê. Pai, eu queria te falar uma coisa. Pode falar. Eu estou escrevendo um livro. Sobre tudo que a gente passou. Sobre os erros que eu cometi, sobre a dor que eu causei, sobre o perdão que recebi. E sobre o que aprendi. Olhei para ela surpreso. Um livro? Ela acenou. Eu quero que outras pessoas aprendam com os meus erros.
Quero que outros pais saibam que colocar limites não é falta de amor, e que outros filhos entendam que os pais não são bancos, são pessoas. Fiquei emocionado. Acho lindo, Camila. Acho que pode ajudar muita gente. Ela sorriu. Mas eu só vou publicar se você deixar. Se você achar que vai te expor demais, eu não publico. Pensei por um momento. Publica. Se isso pode evitar que outras famílias passem pelo que a gente passou, vale a exposição. O livro foi publicado meses depois. Tornou-se um pequeno sucesso local. Pessoas me paravam na rua para agradecer, para contar que tinham passado por algo parecido. Um pai me abraçou chorando num domingo após o culto. Obrigado, irmão Sérgio. Eu estava pensando em desistir do processo contra meu filho, mas sua história me deu forças. Eu não estou sozinho. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquele dia 14 de março foi o pior e o melhor da minha vida. Foi o pior porque descobri que minha filha era capaz de me trair. Mas foi o melhor porque me ensinou que amar de verdade é também ensinar. É colocar limites. É buscar justiça quando necessário. Helena teria ficado orgulhosa. Eu finalmente entendi o que ela tentou me ensinar. Amor que não ensina, destrói. Mas amor que ensina, mesmo doendo, constrói. E hoje, vendo minha filha ser uma mulher melhor, uma mãe melhor, e vendo meus netos crescerem em um lar com valores verdadeiros, eu sei que valeu a pena. Minha conta bancária foi zerada naquele dia de março. Mas minha dignidade, minha paz e minha família foram restauradas. E isso não tem preço, porque eu aprendi que família não é sobre sangue, é sobre respeito. Não é sobre dar tudo, é sobre ensinar o certo. E não é sobre esquecer a dor, é sobre transformá-la em sabedoria. E se você que está me ouvindo passou, ou está passando por algo parecido, saiba, você não está sozinho. Busque justiça quando necessário. Coloque limites. Perdoe quando houver arrependimento verdadeiro. Mas nunca, nunca mesmo, permita que pisem na sua dignidade. Porque Deus não nos chamou para ser capachos. Ele nos chamou para ser dignos. E dignidade não tem preço. Que Deus abençoe você, de onde quer que esteja me ouvindo. E que sua história, assim como a minha, seja de dor que vira cura, de queda que vira reconstrução, e de fim que vira recomeço.